Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz, do livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca. A palavra enferma. Em todas as ocasiões em que elevei o tom de voz para falar com alguém, fui para a cama depois. A palavra adoece a gente, Chico Xavier. Aprendemos com Chico Xavier a respeito dos perigos da palavra agressiva. A palavra tem potencial vibratório equivalente ao sentimento de quem a profere. A palavra que fere agride primeiramente quem a profere. Quando pronunciamos palavras ofensivas carregadas de ódio, raiva, irritação ou ironia, formamos em torno de nós um campo de vibrações negativas, que poderá afetar nossa saúde e ainda atrair energias negativas equivalentes. Não nos esqueçamos de que os semelhantes se atraem. Chico Xavier escreveu um dicionário de palavras sempre gentis, amáveis, profundamente evangelizadas. Isso foi percebido pelo jornalista Marcel Souto Maior em excelente biografia sobre Chico. No seu mundo não havia prostitutas, mas irmãs vinculadas ao comércio das forças sexuais. Os presos eram educandos, os empregados eram auxiliares, os pobres eram os mais necessitados, os mongoloides eram nossos irmãos em sofrimento mental. Os adversários eram nossos amigos estimulantes e os maus eram os ainda não bons. Muitas influenciações espirituais negativas iniciam-se nos instantes em que usamos a palavra como arma agressiva ou de escárnio. O silêncio nessas horas não é só ouro, como diz o ditado popular, mas é também saúde e paz em nosso caminho. Consideremos sempre a possibilidade de haver alguém aqui ou no além, que esteja vibrando contra a nossa felicidade, por conta do nosso passado de erros e imperfeições. Essa vibração que nos ronda talvez esteja somente esperando uma oportunidade de grudar em nós pela sintonia de frequência. E essa oportunidade se abre todas as vezes em que machucamos alguém com o chicote da língua. André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, escreveu que o mal não merece comentário em tempo algum. Portanto, aprendamos com Chico a utilizar sempre o dicionário da bondade, a fim de que o mal não nos encontre com a boca aberta. Essa página é extremamente importante, né? Porque a gente acaba errando, né? Como muitos falam, a gente peca pelo aquilo que a gente fala, né? E no momento de fúria, de raiva, o comportamento mais adequado é a gente silenciar ou fazer uma prece quando for possível, quando a gente conseguir fazer, né? Mas se a gente já conseguir pelo menos silenciar, não responder, não ofender, né, a gente já tá conseguindo dar um passinho. Porque quando a gente utiliza as palavras para ferir, né, as palavras de baixo calão também, os palavrões, né, para agredir o outro, tudo isso emana da gente uma energia baixa, ruim, né? E que isso pode entrar em sintonia com o outro e com espíritos também que estão à nossa volta e que às vezes são desafetos de encarnações passadas, né? Pessoas que a gente possa ter prejudicado em outra encarnação ou até nessa que já desencarnou e que está ali esperando a brecha para conseguir entrar em sintonia com a gente. E naquele momento de desequilíbrio, a nossa sintonia baixa e a gente entra em sintonia com espíritos ainda, como o próprio Chico disse, que ainda não são bons, né? Mas que vão ser um dia. Então é importante que a gente tome muito cuidado com aquilo que a gente fala. Se a gente não tem nada para contribuir com o outro naquele momento que a gente não está tão bem, então o silêncio é a melhor escolha, é o melhor caminho. Né? A gente não deve incentivar, falar mal do outro, né? Comentar do mal, porque tudo isso só faz cair a vibração nossa, a vibração do ambiente.
a gente adquire mais inimigos. Então a gente para a gente estar aqui na Terra, no planeta de provas e expiações, com certeza nós não fizemos boas coisas em encarnações passadas. Então o nosso passado, com certeza, teve muita mágoa, muito rancor, muitas inimizades. E a gente traz essas inimizades do passado. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa sintonia, com a nossa vibração, para que a gente não entre no processo de obsessão, para que a gente não crie campo para que isso aconteça. E para que a gente não adquira mais inimigos, mais adversários na nossa caminhada. Então, às vezes, numa discussão, num mal entendido, a gente acaba ofendendo, a gente acaba criando mágoas profundas que vão ser carregadas por anos e anos e anos, ou até existências. Então a gente precisa medir muito aquilo que a gente fala. O pensamento já é uma falha, mas se a gente conseguir segurar pelo menos no pensamento, no momento de evolução que a gente se encontra, já é um passo enorme. Então que a gente possa refletir sobre essa página, para que a gente, quando tiver com muita raiva, quando tiver indignado com alguém ou com a fala de alguém, que a gente possa sempre pensar: é melhor eu me calar, é melhor eu silenciar. Eu não preciso ter razão em tudo, porque muitas vezes a gente discute, a gente ofende, porque a gente não quer sair por baixo na conversa, na situação. A gente não quer sair como bobo. Mas se a gente for entrar nessa vibração, entrando na mesma sintonia que o outro às vezes está nos ofendendo, bobo está sendo nós. Estamos sendo bobos porque nós estamos prejudicando a nossa caminhada. Então o silêncio, a prece é sempre a melhor opção. Então essa é a mensagem de hoje. Um grande abraço a todos.